Boa noite, gente. Boa noite. Estão felizes, pessoal? Sim. Nós vamos continuar nossa série sobre koinonia, que é comunhão, e enfatizando a reunião da igreja caseira, certo? E antes da gente entrar definitivamente na palavra, eu gostaria de orar mais uma vez com vocês. Se você puder curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Espírito Santo, eu oro para que a semente caia em corações férteis. Senhor Jesus, eu oro para que toda distração vá embora. Eu oro, Espírito Santo, para que aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa comunidade de fé seja feito a partir da sua soberania, que nós não venhamos ser um empecilho naquilo que o Senhor quer construir em nós e através de nós. Eu oro, Senhor Jesus, para que a ministração, não somente dessa noite, mas o enredo da koinonia, da igreja caseira, não seja uma coisa para agregar conhecimento, mas sim uma atitude de vida. Então eu peço, Espírito de Deus, que o Senhor nos conduza a ter uma atitude de vida de pessoas que estão participando da vida uns dos outros, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, o que a gente aprendeu até hoje? A gente aprendeu que basicamente koinonia é quando você tem um bem comum, certo? O Asaf usou essa expressão, dando o exemplo do casamento. Então a gente entendeu que koinonia, a comunhão, ela é você ter algo em comum. E o que nós temos em comum? Cristo Jesus. E aí ele também, no decorrer da mensagem, algo que me chamou a atenção. Ele frisou que a nossa ausência ou resistência de viver comunidade ou igreja caseira, na verdade é um problema de fé. Porque o texto diz que aqueles que creram, eles andavam juntos. Então é uma questão de fé. Depois a gente aprendeu que igreja caseira, ou comunhão, ou koinonia, ou Cristo em comum é um fundamento, beleza? E aí a gente compreendeu que fundamental é aquilo que é inegociável, que é posto como primícia, que é uma coisa que você constrói a partir daquilo. Então talvez a sua casa é diferente da minha, mas o fundamento é igual. Faz sentido? Então as comunidades de fé, elas têm a sua porção, a sua visão específica daquilo que Deus está fazendo, mas elas têm que estar debaixo do mesmo fundamento. E nós, segundo as Escrituras, com o ensinamento do Gi, a gente aprendeu que a igreja caseira está como fundamental, como um princípio. Beleza? E aí hoje está com o encargo de eu trazer a mensagem do que não é a igreja caseira. Por quê? Uma vez eu aprendi que quando você quer definir uma coisa, quando você quer conhecer o significado de algo, a primeira coisa que você precisa saber é o que ele não é, porque isso já ajuda na compreensão do todo. Então quando eu tenho a perspectiva do que algo não é, eu começo a entender o que de fato ele é, beleza? Então hoje a pregação em suma é o que a igreja caseira não é. Faz sentido, gente? Se não faz, vai fazer daqui a pouco. E aí, ainda sobre isso, nós precisamos explicar algumas nomenclaturas dessa noite. Por quê? Muitas das coisas, às vezes, elas são interpretadas erradas por conta da nomenclatura delas. Então, quando a gente fala igreja caseira, é exatamente para fugir de um conceito que não é o conceito no qual nós estamos firmados. Faz sentido? Só uma pesquisa rápida. Quem já ouviu a palavra célula na igreja? Levanta a mão. Percebe que quase 95% das pessoas que estão me ouvindo já ouviram a expressão célula. Só que o que eu queria dizer? Que a igreja caseira, que a CMD está pregando, não é célula. Não é célula. Por que não é célula? Porque quando você vai compreender o que é uma célula, a primeira coisa que você vai aprender é que célula
quando você se depara com uma igreja que é celular, ela não está falando de um encontro nas casas, ela está falando de uma visão de igreja. Conseguiu entender? Então, quando uma igreja ela é celular, ela não está se resumindo a vamos encontrar toda quarta em casa, não. É todo um processo de visão de como fazer igreja. Então, por isso nós não somos célula. Por quê? Porque célula não é a visão da CMD de fazer igreja. E aí eu queria detalhar um pouquinho o que é célula. Existia um cara que chamava Pastor Paul Wang-Shu, lá da Coreia do Sul, na década de 60. O que aconteceu com esse cara? Ele implementou o modelo celular, e a igreja dele foi conhecida como a igreja que mais funcionou no modelo celular, porque a igreja dele tinha 1 milhão de pessoas. Você está atenção nisso? 1 milhão de pessoas. Então, o primeiro fundamento da visão celular é que ela está focada em multiplicação. Beleza? Então, se eu falei célula é igual a multiplicação, crescimento de igreja. Então, tudo começou com esse cara e ele foi, então, teve sucesso nesse modelo. E aí depois, quando você ouvir falar na palavra G12, vai ser menos pessoas. G12, o que é o G12? Ele foi fundado pelo pastor César Castellanos na década de 80. E o que era essa visão do G12? Ele pegou a ideia celular lá do cara da Coreia do Sul, beleza? E aí ele pegou e falou assim, o modelo, presta atenção, o modelo de crescimento da igreja, de evangelização, de desenvolvimento numérico de membros, é com líderes de 12, por isso G12, grupo de 12. Então ele falou, eu olhei para as escrituras e eu percebi que Jesus teve um modelo de crescimento de igreja, que é uma pessoa liderando outras 12 pessoas, e assim dividido pelo número de pessoas que existem na igreja. E a ideia era o seguinte: o líder, ele precisa multiplicar a sua célula, ele precisa encontrar dentro dessa célula um líder capaz de abrir uma outra célula e liderar 12 pessoas, e assim sucessivamente, porque aí então ganhamos a cidade, beleza? Então esse é mais um modelo de evangelização de igreja, e eles estão baseados em uns passos que com certeza você já deve ter ouvido falar: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, uma igreja que é celular, debaixo do G12, vai ter essa mentalidade de expansão de igreja, beleza? E aí, beleza, guarda isso aí então. Célula, é isso aqui que eu disse. Aí existe um outro movimento que é um tanto quanto conhecido, que é MDA. MDA foi criado pelo Ed Huber em 1999, e ele era um movimento da Igreja da Paz, que era a igreja que o pai pastoreava, e que depois que funcionou, outras igrejas abraçaram esse modelo de novo, um modelo de multiplicação, beleza? E aí esse modelo do MDA, como que ele funciona? O foco é no discipulado, ou seja, tem a igreja local onde todos se reúnem, aí depois tem o grupo pequeno, que no MDA é chamado de célula, só que é diferente da célula que você governa sobre 12 pessoas, aqui não. Aqui o discipulado ele é individual, ele é um a um, ou seja, você é assistido individualmente pelo líder da sua célula, o líder da sua célula é assistido pela sua igreja local. E aí então esse é o movimento MDA focado no discipulado. Só que, olha a definição. O MDA é uma proposta que visa crescimento de igrejas. Show de bola. Aí existe um outro movimento, e esse é um pouco menos famoso, que é o EMS, que é o Grupo de Evangelismo e Maturidade Espiritual. O que é esse grupo? É quando a igreja pega a ideia do seguinte: a gente dá estudo nas casas. Então o que você vai fazer? Vou fazer um estudo lá na casa da Gessamine, e o propósito meu de fazer esse estudo na casa da Gessamine é com
evangelizada, que ela vem para a igreja. E aí vocês vão perceber que existem igrejas que não são cristãs que adotam esse movimento, que é Testemunho de Jeová e é os adventistas. Eles fazem grupos de estudos na casa com o objetivo de evangelização. Entendido? E por último, existe um que é conhecido, que está próximo de nós, que é GCEL. É a sigla para Grupo de Crescimento, Evangelização e Unidade. GCEL não é apenas mais um departamento, ele é a forma de ser igreja. GCEL é a estratégia para ganhar multidões e cuidar bem do convertido. O que é o GCEL? O GCEL é a célula, entre aspas, porque chama GCEL, porque aí já não tem esse negócio de 12, não tem esse negócio de discipular 1 a 1, mas a ideia do GCEL, que é um modelo da metodista wesleyana de crescimento. Vocês perceberam que eu acabei de ler que GCEL significa movimento de crescimento, de evangelização, de ganhar multidões. Então eu dei aí exemplos conhecidos e exemplos próximos de nós. E aí eu queria falar uma coisa. Todos esses movimentos, eles têm uma coisa em comum: crescimento. Vocês entendem que então, o movimento celular, o movimento G12, o movimento LDA, o movimento GCEL e o movimento de estudo nas casas, qual é o intuito de todos eles? Crescer a igreja. Beleza? E aí, então, dito isso, eu não quero que você pense que eu estou demonizando, ou que eu estou criticando, ou que eu estou falando que não é bíblico esses modelos. Não, de maneira nenhuma. Nenhuma. Eu apenas estou definindo para vocês que a igreja caseira no qual nós estamos fundamentados não tem a ver com nenhum desses movimentos. Então, por isso a gente não chama célula, por isso a gente não chama de 12, por isso a gente não chama de célula, por isso a gente não chama de estudo nas casas. E por que, Leandro? A grande diferença da nossa mentalidade é que igreja caseira não é feita para crescimento. Conseguiram entender a diferença? E mais uma vez, para que fique bem claro, Leandro, você está criticando quem tem esse modelo? Não, não estou. Mas eu estou afirmando que nós não compreendemos uma reunião na casa como crescimento de igreja. Beleza? Então nós não somos nenhum desses tipos de movimento. Certo? Porque, para nós, mega igreja, já ouviram a definição de mega igreja? Mega igreja é o intuito de você ganhar multidões. Para nós, mega igreja é diferente de relacionamentos, que é diferente de estudo bíblico. Então, Leandro, você crê em estudo bíblico? Óbvio, toda segunda às 7h30. Beleza? A galera que vai batizar, o que vocês estão fazendo? Estudo bíblico. Então, nós cremos nisso, mas isso não é uma reunião na casa. Entendido? Leandro, você crê em evangelização, em multiplicação, em ganhar as pessoas? Mas é claro que sim, é óbvio que sim. As escrituras têm uma expectativa em nós de evangelização. E mais do que as escrituras, mano, eu quero mostrar para o meu amigo, para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, que Deus ama ele, Deus salvou o mundo. Então sim, mas isso não é uma reunião caseira. Entendido? E nós entendemos que mega igreja, elas não produzem relacionamento. Relacionamento é igual a coinonia. Coinonia é igual a igreja caseira, pois então as coisas não conversam. Entendido? Posto esse fundamento, então, eu queria esclarecer. Então, o que nós somos? Se a gente não é MDA, se a gente não é célula, se a gente não é GCEL, o que a gente é? Beleza? E aí então a gente vai abrir o primeiro texto dessa noite, Lucas 24, do versículo 30 ao 32. Estão comigo? Deve estar bom, gente. Bom que vocês aprenderam isso comigo. Às vezes você já foi e nem sabia o que era isso. Uma vez a gente tentou se liberar, deu muito certo. Mas o problema foi a gente, não o modelo.
todo mundo abrir, só um minutinho. Apareceu aqui? Vamos aqui. Antes de eu ler esse texto, outrora a nossa igreja caseira foi nomeada de Emaús. Todo mundo já ouviu isso? Falou assim: você vai no Emaús? Você vai lá, essa quarta-feira, que agora mudou para quinta, né? É dia de Emaús. Por que a gente determinou que chamaria de Emaús? Por causa desse texto. Porque esse texto, os caras estão onde? No caminho de Emaús. Beleza? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos explicava as Escrituras? Então, igreja caseira para nós é estarmos na mesa, partindo o pão, porque estar na mesa, junto com o partir do pão, abre os olhos e nos revela quem é o Filho. E o combo de ter a revelação do Filho, sentado à mesa, partindo o pão, aquece o nosso coração. Então, qual é o fundamento da igreja caseira da CMD? Por que a igreja caseira é nomeada como Emaús? Porque nós queremos sentar à mesa, partir o pão, ter os nossos olhos abertos para ver o Filho e o nosso coração em chamas até que ele volte. Então, o conceito de igreja caseira para a CMD é a mistura de vida, uma tradição que promove e protege a essência de família espiritual. Por quê? O que acontece? Quais são... Vamos lá, vamos ver se vocês estão quentes na CMD. Quais são os 3 princípios da CMD? A gente tem até uma camisa. Fome, família e fascinação. Então, um dos fundamentos é família espiritual. Beleza, se eu tenho uma família espiritual, eu preciso promover algo para proteger a ideia de família espiritual. Porque senão eu chego aqui e falo: hoje você é minha família espiritual, cara, eu te amo em Cristo Jesus e tal. Mano, você entende que isso ao longo do tempo vai se esvair, vai ser raso demais? Então a gente precisa construir modelos bíblicos que protegem e que promovem a ideia de que eu misturo a minha vida com você e você mistura a sua vida comigo. Pois então, igreja caseira. Por quê? O fundamento é família espiritual. Família vive aonde? Em casa. Família faz o que junto? Come junto. Então, o que tem na igreja caseira? Vamos na casa do amiguinho, vamos sentar lá, vamos comer junto e vamos ter Cristo revelado, porque Ele é o que nós temos em comum. Percebe? E aí, eu queria contar uma historinha. Era uma vez uma velhinha que estava passeando com a sua netinha no jardim. E ela pegou uma rosa ainda fechada e começou a tirar as pétalas da rosa com o intuito de abrir a rosa, fazer com que ela ficasse aberta. Só que ela foi e tentou abrir e todas as pétalas caíram ao chão. Aí ela foi numa segunda rosa, foi frustrada novamente, foi numa terceira rosa e foi frustrada novamente. Então ela olhou para sua avó e questionou: por que as rosas não se abrem? E a avó, com toda paciência, olhou para ela e falou assim: porque a rosa se abre de dentro para fora. Não é forçando a barra, é uma coisa que acontece interiormente dentro dela. Então, quando eu falo sobre família espiritual, eu estou levando você a um jardim, mas para que a rosa se abra, precisa acontecer dentro de você. Então, muitas das vezes, o que acontece? Lá é família espiritual, mas, mano, ninguém fala comigo, nada rola comigo e tudo mais. Mano, a família espiritual já aconteceu dentro de você. Porque se não acontecer dentro de você, qualquer tipo de comunicação comigo, eu comunicando com você, é uma invasão. E não acontece, porque precisa nascer de dentro para fora. E então, a igreja caseira é o lugar saudável para que isso aconteça. Faz sentido? E aí eu queria que a gente abrisse o próximo texto, que é Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 4.
Estão comigo, gente? Estou tremendo de nervoso. Filipenses 2, do 1 ao 4. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse finalzinho aí foi o que o Felipe ministrou no dízimo da oferta. Mas aí vamos lá. O que o texto falou? Gente, vocês têm encorajamento, vocês têm consolo, vocês têm compaixão, vocês têm afeição. Aí ele falou assim, pratique. Aí ele fala assim, então, cara, se vocês têm essas 4 qualidades, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo coração, a mesma paixão. E ele vai usar a expressão entranháveis afetos, beleza? Afeição e compaixão dá a ideia de entranháveis afetos. Então, o que o texto me mostra? Que existe uma atitude. Repete comigo, atitude. O que é atitude para vocês? Uma ação. Atitude é igual a ação. Não tem como eu ter uma atitude sem ter uma ação. Atitude é uma coisa dinâmica, é uma coisa em movimento. Então ele fala assim, que a atitude de vocês seja viver isso aqui. Então, bem-vindo. A igreja caseira é o local ideal para você ter uma atitude. Qual? Consolar, encorajar, exortar, ter a mesma mente, o mesmo coração, e isso fazer com que tenham entranháveis afetos entre nós. Por quê? Porque isso é igreja. Entendido? Então, é isso que nós esperamos e temos como fundamento da igreja caseira. Olha que interessante. O intuito é que as pessoas sejam assistidas, consoladas, exortadas, cumpra seu sacerdócio, sua parte na grande comissão e esteja pronto para os últimos dias. Então, qual que é o intuito de igreja caseira? Que você cumpra o seu sacerdócio, que você esteja preparado para os últimos dias e que você seja exortado, assistido e consolado. Então, eu não posso definir que igreja caseira é multiplicação. Eu não posso definir igreja caseira como uma visão celular. Por quê? Porque nós não estamos visando a multiplicação. Nós estamos visando o quê? O consolo, a exortação, o encorajamento, o partir do pão, a mesa e a atitude de sermos família espiritual. Então a igreja caseira é um lugar de viver o Evangelho. Vocês estão aí? Eu queria dar um testemunho de algo que aconteceu nesses últimos 15 dias, como um acontecimento que foi desaguando, e se você entender isso, isso vai permear para sempre. Tudo começou com a nossa querida Eva. Estava lá fazendo pilates com ela, acabou, tá vendo, bicho? O pilates está funcionando já. Estou bem melhor já. Acabou o pilates, ela foi e falou assim, Dê, eu vou te dar uma oferta. Beleza. Amém, obrigado. Peguei a oferta. Só que quando você recebe uma oferta, ela é uma semente. Semente não se come. E o que a gente tem em comum? O interesse dos outros. O interesse dos outros. Falei, show de bola. Peguei, falei, ó, você jogou numa terra fértil. Você semeou, vai frutificar. Aí eu peguei a semente. Falei, o que eu faço com a semente agora? Aí eu fui e passei para a parte. Mas passei para a parte, né? Então, guarda o que a gente está pregando aqui, abre um parênteses rapidinho. Pois é, então, o que a gente acredita?
se eu casei e eu tenho intimidade com ela, e eu divido uma casa com ela, e eu tenho um filho com ela, e tudo a gente tem em comum, por que o dinheiro é separado? Não faz sentido. O ápice da intimidade a gente divide, e a Bíblia vai dizer que a gente tornou um só. Aí a gente ama em tudo, menos o dinheiro. Não faz sentido. Então, eu e a Paty, a gente tem um dinheiro, beleza? Então, tipo, quanto que a Paty virou, né? X, Y, mas é o quanto a casa. Aí beleza. Aí eu peguei a semente e eu falei, Paty, toma pra você. Isso aqui tá fora do nosso aqui. Isso aqui eu, Leandro, tô te dando uma semente. Toma aí a semente. Ela, nossa, pra que isso? Ai, muito obrigada. Eu falei, amém. Ai, meu Deus. Aí eu dei. Aí beleza. Continua a história. Aí eu precisava fazer uns furos para colocar um extintor de incêndio. Aí eu chamei um amigo meu, que chama Dade. Eu falei, cara, preciso colocar um extintor de incêndio lá na igreja, lá, você pode ir lá furar para mim e tal. Ele trabalha com essas coisas. Ele falou, na hora, vamos lá. Só que enquanto ele furava, a gente começou a conversar sobre vida de igreja, sobre fé. Ele começou a abrir o coração dele. E eu comecei a discipular ele de alguma maneira, instruir ele, consolar, exortar e por aí vai. E a gente conversando e tal. Aí quando veio, teve uma hora que nós parou de furar, eu comecei a orar por ele, ele chorando e tal. Eu falei, cara, amém, agora fura o outro lá, senão não vai dar tempo. Tal, não sei o quê. E beleza. E aí no final eu falei, mano, quanto que é? Ele falou, velho, não é nada. Porque você fez um depósito espiritual na minha vida. Então fica com a semente. Aí eu falei, opa, semente voltou em mim de novo. Semente não se come. Aí eu já fiquei assim, ó, cadê uma terra para eu semear? Quem tá me entendendo? Aí o Dade foi, aí beleza. Aí tem um outro cara, que ele sempre faz serviço aqui pra gente também. Inclusive foi ele que instalou o ventilador, espero que você esteja feliz. Eu tô muito feliz. Aqui não tá vindo nada. Quem prega, soa mesmo. Não tem um ventinho aqui. Aí beleza. Aí ele sempre faz alguns serviços aqui e tudo mais. Aí conversando, ele falou, cara, precisando de um remédio, não sei o que, a policlínica não tem, papapá, pepepé, não sei o que. Aí ele falou assim, cara, me empresta R$100 que eu desconto no serviço. Aí eu falei, não, cara, eu tenho uma semente. Aí eu falei, não, tem uma semente aqui, ó. Aí eu semeei na vida dele. Aí ele foi e ele tem um problema de insônia. E aí depois no dia ele me ligou e falou assim, cara, dormi a noite inteira. Eu falei, amém, glória a Deus. Eu também. Aí semeei na vida dele. Eu ia ter uma mesa com o Felipe. Vocês estão conseguindo ver como que o negócio não parou? Aí eu fui ter uma mesa com o Felipe, né? A gente ia ter um discipulado e tal. Aí eu cheguei lá na casa do Felipe e ele falou assim, cara, vamos tomar um sorvete? Aí eu pensei dentro de mim, cara, não gostaria de gastar um recurso financeiro. E também não gostaria de engordar, que eu estou tentando emagrecer. Mas isso tudo passou na minha mente muito rápido. E no final concluiu-se em, vamos sim. Aí a gente foi lá, pá, pegou o sorvete, tudo mais, sei o que, pá, comemos sorvete. Aí na hora que a gente terminou de pagar o sorvete, aí fui lá para pagar assim, falei, não, pode deixar, eu pago para você. Eu falei, ó, mais uma semente. Vocês estão percebendo, gente? Que parece que o dinheiro continua na minha mão o tempo inteiro. Sempre que eu estou semeando no meu irmão, ele continua comigo. Aí ele falou assim, não, eu pago para você, cara. Falei, show de bola. Aí ele pagou para mim. Só que em seguida dessa comunhão, a gente foi ter uma comunhão com os meus pais. E o Felipe e a Vitor também foram. Aí a gente chegou lá, o que tinha? Suco gelado, tinha pão de queijo, tinha um tanto de coisa. Eu falei, caraca, já estou em dívida aqui. Já estou com 2 sementes. Quem está me entendendo? Falei, não, estou desesperado, estou com 2 sementes já, velho. Aí chegou de noite, a gente emendou a nossa 3ª comunhão. E o Léo e a Bruna foram lá em casa. Aí eu peguei, normalmente quando você fala assim, cara, eu vou pagar seu lanche, a pessoa fica constrangida e ela não pede o que realmente ela gostaria de pedir. Aí eu fiquei quieto, mano. Vamos pedir um lanche aí e tal, não sei o quê. Aí rodou lá assim, aí ele com a Bruna deu aquela discutida normal. Ah, pega isso, pega aqui. Aí eu esse aqui. Falei, amém, pá. Aí chegou o cara pra pagar, eu falei, não, pode deixar que eu pago. Porque eu tenho 2 sementes. Eu preciso depositar uma, velho. Vamos lá. Vocês estão entendendo? Aí eu falei, ó, não, eu vou pagar, porque eu tô com 2 sementes. Aí fui, paguei
Paguei o lanche aí. Aí beleza, aí no domingo de manhã acordei lá, fui jogar bola, foi trágico, foi bizarro de ruim. Falei, caraca, eu achava que eu tava mal, mas eu tô muito pior. Mas muito pior mesmo. De tipo assim, 5 minutos correndo foi, parecia que eu tinha corrido 2h30. E aí eu voltando de Cruzilha, o Carlos me ligou e falou assim, nós estamos precisando conversar. Falei, é verdade, cara. Faz o seguinte, vamos almoçar lá em casa? Ele falou, não, vamos você almoçar lá em casa. Eu falei, 2 sementes de novo. E aí eu fui almoçar na casa dele. Aí a gente almoçou, foi embora. Aí quando veio o Dedê, não, Leandro, pelo amor de Deus, não vai embora não, vamos tomar um café. E eu, o papai disse, cara, vou ficar com a 3ª semente. Aí nós tomamos um café, eu falei, mano, tô cheio de semente. Tô com 3 sementes. E aí então, surgiu uma outra oportunidade, que a Lu veio e falou assim, olha, tô precisando disso aqui. Eu falei, uau, posso depositar não 1, não 2, mas eu posso dar 3 sementes para ela. Aí ela falou assim, não, aí você arruma para mim que eu te devolvo, papo, isso aqui. Aí normalmente, cara, se eu falar que beleza, me devolve, não, eu vou te dar, a pessoa fica constrangida e tudo mais. Eu falei, não, show de bola. Aí fui, ajudei ela, aí passou menos do que o prazo. Ela falou assim, semana que vem eu te procuro. Com 4 dias ela já me procurou. Ela falou, aqui, ó. Só que ela não usou essa expressão, tá, gente? Eu tô conjecturando a semente para vocês aprenderem. Ela falou assim, tô aqui com a semente. Eu falei, não, você não devolve semente. Falei, semente é dada, agora você dá um jeito de passar para frente. Vocês estão conseguindo entender, gente? E aí, cara, isso é vida de comunidade. Só que agora, o que eu quero que vocês entendam, depois de toda essa historinha muito bonita, muito legal, que se você perceber, existem 10 pessoas da comunidade envolvida. 10 pessoas. O Dade não é da comunidade, mas é da comunidade geral, porque ele é de outra igreja, é de Cristo, do Reino. Tem 10 pessoas envolvidas. Você percebe isso? Só que olha que legal. Sabe por que a Evelyn deu uma semente para mim? Porque ela conhece uma necessidade minha. Vocês estão entendendo? Por que eu passei uma semente para a Luana? Porque ela se sentiu segura para mostrar uma necessidade para mim. Então, a semente ela só continua escorrendo se o ambiente é um ambiente seguro de você mostrar as suas necessidades. Então você precisa entender que quando você encontra um lugar seguro para você mostrar a sua necessidade, você me dá uma oportunidade para considerar o seu interesse maior do que o meu. Vamos lá, alguém, vocês estão entendendo? Sim. E a vida continua. Agora, presta atenção comigo. Se lá na Evelyn, ela desse em mim e eu tivesse comido a semente, 9 pessoas iam ter deixado de viver algo espiritual. Então, mais do que o passar a semente, é a necessidade escancarada. O lugar seguro da comunhão. Vamos lá, alguém? Vocês estão entendendo, gente? E aí, agora, igreja caseira pode crescer? Claro. Igreja caseira, eu posso evangelizar e levar um visitante nela? Com certeza. Você não só pode, como a nossa expectativa é essa. Só que existe uma diferença entre isso aqui é sobre multiplicação. Agora, isso aqui é sobre família espiritual que sempre está crescendo. Então, a nossa diferença é que nós pensamos que o crescimento ele tem que ser de forma orgânica e natural. Mas ele tem que acontecer. E ele tem que acontecer a partir de você. Porque pegando o exemplo da semente, você tem uma grande semente. Você conhece a salvação de Deus. E você não pode comer isso. Você tem que semear na sua cidade. Vamos lá, alguém. E aí, por que é importante esse conceito de crescimento orgânico e natural? Porque não existe uma pressão para multiplicação e nem promover líderes sem estarem preparados. Por quê? Em algumas das visões que eu trouxe de multiplicação, existe uma pressão muito forte para que se multiplique. Então a pessoa ela fica pressionada em multiplicar. E se a multiplicação não acontece no encontro dela,
ela começa a achar que ela é ruim, que ela está falhando. E as pessoas começam a criticar como se o seu encontro fosse ruim. Então aqui não existe uma pressão para multiplicação, e sim um ensino de evangelização. Conseguiram entender a diferença? E o outro problema, quando eu multiplico de maneira acelerada, o que acontece? Eu levanto líderes prematuros. E quando eu levanto líderes prematuros, eu mato não somente as pessoas que estão sendo assistidas, como esse líder. Por quê? Porque ele não está preparado para isso. A maturidade de um cristão é um processo lento, é um processo de zelo. As escrituras vão me dizer para não colocar neófito na frente das coisas. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, a gente precisa crescer de forma orgânica. Então, sim, eu espero que você leve um visitante. Sim, eu espero que a nossa igreja cresça. Não é pecado crescer e nem querer crescer. Mas não por meio de modelos que pressionam e incham a igreja, mas não consolidam a igreja. Fez sentido? E aí eu gostaria de ler 2 textos aí para maximizar as 2 coisas que eu disse, né? Então, primeiro, Mateus 28, do 19 ao 20, e a gente está caminhando para o final já, gente. Tá bom? Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos. Opa! Olha que doido. O texto me dá uma ordem. Vão e façam. Existe uma expectativa em Deus. Que você vá e faça algo. Mas o que é esse algo? Discípulo, mano. De verdade, fazer discípulo não é evangelizar. Fazer discípulo é uma vida. Perceberam o detalhe? Vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continua. Você percebe que o texto continua com uma outra ordenança? Ensinando-os. Então não é só ir lá e falar, vem na minha célula, vem aqui no meu encontro. E aí deu 12, eu vou lá no meu líder, multiplica, eu dei certo. Não, meu amigo, você tem que discipular e você precisa ensinar. Ensinar o quê? A obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Preste atenção como que isso é muito delicado. Se o Giovanni é meu discípulo, há uma expectativa em Deus que eu ensine ele a obedecer tudo que Deus ensinou para ele. Tem outras versões que falam assim, ensinando a guardar. Fez sentido? Porque se eu ensino a guardar, não acontece o inchamento e o deslocamento depois. Nossa, a igreja está com 300. Quando ela está com 50 de novo. Agora se eu ensino a guardar, está com 50. Está com 55. Está com 60. Está com 65. Mas não há a demandada. Perceberam? Conseguindo entender? Ele é lento, mas ele é eficaz. Fez sentido? E é isso aqui, a gente chama esse texto de a grande comissão. Então você faz parte da grande comissão e a igreja caseira também é um lugar para você exercer a grande comissão e exercer o seu sacerdócio. Mas não tem como objetivo primórdio. Por que, Leandro? Atos 2, do 46 e 47. Aqui tem um segredo fenomenal. Atos 2, do 46 ao 47. O texto diz assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Pausa dramática aí. O que os caras estão vendo? Igreja caseira, mano. Eles estão indo lá no culto falando, adoramos a Deus, tu és digno, tu és maravilhoso, cuidando da multidão, recebendo a multidão, pregando o evangelho, adorando o Senhor em uma só palavra. Amém, culto acabou, vou para onde? Vou viver a igreja agora. Vou lá nas casas, vou almoçar nas casas, e vou ceiar nas casas, e vou ter vida de igreja dentro das casas. Vocês perceberam isso? Então o culto público, na verdade, ele não é o principal. Ele é a reunião das igrejas pequenas. Você está entendendo? E aí, a galera vivendo isso, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então você percebe que
o texto não está falando assim, cara, faça uma evangelização gigante, traga um modelo de crescimento para a igreja. Não, ele está falando, gente, viva a mesa, o partir do pão, a comunhão, a exortação, cumpram a grande comissão, porque vocês vão se tornar um lugar saudável para eu acrescentar as almas que vão sendo salvas. Então, a maior maneira de evangelização nossa é viver igreja. Vocês percebem isso? Só que, cara, para você viver igreja, você precisa abrir a sua necessidade. Você precisa pôr como prioridade o encontro da igreja caseira. O Emaús não pode ser mais uma reunião da igreja. Ele tem que ser o encontro da igreja. Fez sentido? Estão felizes ainda? Sim. E aí, como eu prometi que a gente estava caminhando para o final, um outro problema que, ao longo do tempo, porque eu já vivi em uma igreja que era celular, apesar de eu ser criança, eu vi isso acontecendo com os meus olhos. O que acontecia na visão celular? Partidarismo, divisões, competições. Por quê? Cada célula tinha o seu nome, tinha a sua camiseta. E aí, cara, será que eu tô com a camiseta mais legal? Será que a minha célula tem um nome mais legal? Será que a minha vai ser a primeira que vai multiplicar? Será que eu sou o líder eficaz que vou ser louvado porque eu já multipliquei 3 vezes? Estão entendendo? E aí então vira-se várias panelas. Então esse é um dos problemas no qual a gente não quer. Porque esse desespero por multiplicação e por status, ele traz coisas que elevam o nosso ego e nos leva a comparações que resultam em divisões, cara. Vocês estão aí, gente? Então, cara, a igreja caseira aqui, todas têm o mesmo nome, nenhuma tem camiseta, e o objetivo nosso final é viver vida de igreja, para que Deus acrescente as almas para nós, porque viu aqui um lugar saudável, onde as pessoas consideram os outros superiores a si mesmos, são exortadas, consoladas e têm as suas necessidades supridas. Uau. Aí Deus fala, uau, que legal, achei um bom celeiro, vou jogar a gente lá. Fez sentido? Sim. E, mano, é óbvio, né, cara, que feridas, divisões, partidarismos, facções, são coisas péssimas. E um reino que é dividido em si, ele não subsiste. Jesus falou isso, nós estamos divididos aqui dentro, cara. Como é que isso aqui vai crescer? Se existe o time de fulano e o time de ciclano, se existe a célula de tal, a célula do outro. Não, mano. E aí a gente, no começo, quando a gente foi instituir a igreja caseira, o meu maior medo era virar isso. Aí eu falei, gente, vamos fazer de tudo para não virar isso. Vai ter a mesma comida, vai ter o mesmo nome, o mesmo tema, vai ter tudo igual, porque aí tipo é tudo igual, gente. E eu não acho que a gente errou, porque é um processo de crescimento. Mas a gente precisa evoluir agora, já que a gente está trazendo isso para a igreja. Mano, a gente precisa começar a dar liberdade para as igrejas caseiras fluírem de acordo com as pessoas que estão naquela casa e serem assistidas naquela casa, porque agora o seu crescimento evoluiu, não é sobre qual é melhor, é sobre Cristo glorificado em todos os homens. Então agora eu já não preciso, mano, se lá no Emaús da Nona Valéria teve, sei lá, arroz e feijão, e lá no da Ruth teve lasanha, mano, pouco me importa, eu estou feliz porque as pessoas estão fazendo refeições e partindo o pão e tendo as necessidades supridas e Cristo está ficando feliz. Então vamos evoluir, cara. Você tá entendendo, gente? E aí eu queria ler o texto, Gálatas 5, do 19 ao 21. Eu tô me tornando a pessoa que eu mais temia. Que eu falo que está terminando, mas ainda falta tipo uns 20 minutos. Obrigado. Gálatas 5, do 19 ao 21 diz assim: ora, as obras da... Vou ler. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria... Para aqui. Você percebeu que todas essas primeiras obras da carne a gente também tem repulsa? A gente também fala, isso aí é pecado, cara.
Mano, isso aí é da carne. Mano, isso aí você tá dando vazão pro diabo. Isso aí é brecha. O texto acabou, gente? Não. Olha o que Deus coloca em pé de igualdade. Sou eu que coloco em pé de igualdade, gente? Não, Deus coloca em pé de igualdade. Feitiçaria, idolatria, imoralidade sexual com inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Ó, eu os advirto, como antes já os adverti. Ó, segunda vez que Paulo está falando, já falei para vocês, vou repetir. É isso que ele está falando. Já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Só que o que acontece dentro da gente? Não, eu não pratico imoralidade sexual, eu não faço feitiçaria. Não, mano, pra mim tá tudo certo. Mano, inimizade, facção, partidarismo, ciúmes, inveja, não herdarão o reino de Deus. Nossa, Leandro, quem poderá nos defender? Bem-vindo, igreja caseira. Porque na igreja caseira vai ter problema, mas a gente vai se resolver nela. É isso. Fez sentido? Ontem a gente estava no encontro do Ticum e aí o cara falou assim, mano, igreja caseira, onde tem gente, tem problema. Aí ele pegou e falou assim, gente, vou ser sincero para vocês, vocês estão com zero problema lá na comunidade de vocês? Então vocês estão mal. Sabe por quê? Se não tem problema é porque não tem relacionamento. Se não tem relacionamento, não tem igreja. Aí falou, tem problema? Show de bola, você tá dando certo. Por quê? Porque tem relacionamento. Se tem relacionamento, tem igreja. Fez sentido? Fez sentido? E aí, eu vou ser bem breve agora, porque eu também queria trazer alguns exemplos para nós. Porque o que acontece? Às vezes fica parecendo que tipo assim, a CMD inventou a roda, a CMD é a cereja do bolo, os caras vão contra tudo e contra todos. Não, Deus me livre, mano. Não é isso. E a gente não inventou a roda. Existem igrejas que fazem igual nós e melhor do que nós. Tipo, ontem os caras começaram a ensinar, a gente falou, caraca, ainda tem um caminho para nós aí. Então, por exemplo, quem conhece a família Jesuscope, do Douglas Gonçalves, que você vê lá no YouTube? Então, eles têm um movimento lá que chama DNA. E olha qual que é o objetivo do DNA. Os DNAs são formados por pequenos grupos de pessoas que se reúnem de acordo com a sua localização. Focam em aprender sobre as escrituras, ter momentos de comunhão e cearmos juntos. Não está falando sobre crescimento, está falando sobre relacionamento. Então, o Jesuscope tem essa ideia. Existe uma outra igreja que eu espero que vocês reconheçam só pelo nome, que é a Cornerstone, que é a nossa futura cobertura espiritual. Lá, eles têm os Livingstones, que significa pedras vivas. A igreja nas casas tem como ênfase a edificação dos santos e o viver da cultura da mesa. E, obviamente, o organismo vivo dará seus frutos. Viu? Então, qual que é o objetivo deles? Cultura da mesa. Outra igreja bem conhecida para nós, que nós temos aliança muito forte com eles. Igreja One, eles chamam de 242. A igreja caseira tem como base a edificação mútua, ministrar uns aos outros a partir do compartilhamento da voz de Deus, orações, dons e encorajamento. Então, mano, a gente não inventou a roda não. Aí eu dei 3 exemplos de 3 igrejas que são inspiração para nós e que estão debaixo do mesmo lugar onde a gente está entrando, que se chama Ticum. Então você está vendo que não é uma ideia minha, é uma ideia de Cristo que está sendo derramado sobre as igrejas. Vocês estão comigo? E aí agora, definitivamente, eu vou encerrar nesse texto e vou trazer a última definição da igreja caseira para nós. Vamos abrir lá, Atos, entrar em espírito de oração, porque de fato são as últimas palavras e definitivamente as mais importantes. Estão felizes, gente? Sim. Parece que foi meio estudo hoje, mas estudo é bom também. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Por que eu escolhi esse texto? Ele traz uma ênfase muito legal, ele fala assim, todos os dias.
Lembra que em Atos 2 os caras falaram assim, o princípio aqui é templo, casa em casa, partir do pão, necessidades supridas. Passam-se 3 capítulos, tempos se passam. Aí uma pergunta, ô igreja, o que você está fazendo agora? Passou um tempinho já. Aí ele fala, beleza, vou falar para você o que a gente está fazendo. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Ou seja, eles estavam permanecendo na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Reunir de casa em casa. Vocês estão comigo? Então, para nós, o que é a igreja caseira? Igreja caseira é uma tradição. Vou repetir. Igreja caseira é uma tradição. O que é tradição? Uma liturgia. O que é liturgia? Vamos lá. Liturgia é a repetição de alguma coisa que guarda uma disciplina. Entendeu? Então, a igreja caseira para nós é uma tradição. Tradição é uma repetição de alguma coisa que guarda uma disciplina. Trocando em miúdos, liturgia e tradição é o que faz o que está aqui na cabeça escorrer para o seu coração. Por que a gente canta todo domingo que nós amamos a volta de Jesus? Para que o conceito da volta de Jesus escorra para o seu coração. E você não saiba sobre a volta, mas você deseje ela. Então a igreja caseira é a tradição que guarda a disciplina. Então nós vamos repetir isso por anos para que o seu coração entenda que igreja de verdade é partilhar o pão e as necessidades. E resolver todas as coisas. E a continuidade vai acontecer porque a ideia da tradição é que isso passe de geração em geração. Então, o que eu espero? Eu espero que daqui a alguns anos, se Jesus não tiver voltado ainda, que as nossas crianças experimentem igreja caseira. Entende? Que igreja caseira para eles, que eles tenham esse tipo de memória afetiva que eu preguei aqui. Eu lembro exatamente como era a blusa da célula que o meu pai era o líder. Ela era branca com os quadradinhos da célula verde, escrito célula, eu não lembro o nome. Mas a gente reunia lá na casa do pai do Azaf. Memória afetiva. Eu quero criar memórias afetivas nas nossas crianças para que a geração passe e eles continuem vivendo igreja caseira. Estão comigo? Então, que essa tradição ajude a gente a guardar a porção e sermos fiéis à visão celestial. Então, o que é a igreja caseira? Uma tradição de família espiritual. Pode colocar.